Que Deus continue usando cada um de vocês com as suas mãos, com os seus lábios, principalmente com o coração de vocês, para alcançar outras e outras vidas. Deus é maravilhoso. Em nome de Jesus. E não teria problema se estivéssemos no escuro aqui, falaríamos, porque não há nenhum tipo de problema. O mais importante é que o Senhor ele não se desconecta da gente, né? O Senhor ele não se desliga. A luz pode desligar, mas o Senhor não se desliga da gente. Isso é maravilhoso. Acompanhe aí, a versão é um pouquinho diferente. Ela está numa linguagem de hoje, né, contemporânea, mas você vai entender. A partir do versículo 25, diz assim a palavra do Senhor. Inesperadamente, Jesus irrompeu numa oração. Obrigado, Pai, Senhor do céu e da terra. Escondestes teus caminhos dos eruditos e sabichões e os revelastes aos mais simples. Sim, Pai, esse é o teu modo de agir. Jesus retomou o seu discurso, agora com ternura. Tudo que tenho para fazer é resultante da intimidade do conhecimento que desfrutam um do outro. Ninguém conhece o Filho como o Pai o conhece, nem o Pai como o Filho o conhece. Mas não estou aguardando isso para mim, ou guardando isso para mim. Estou pronto a revelar todos os detalhes a qualquer um que deseje ouvir. Vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver a liberdade e a leveza. Amém? Amém. Pode se assentar, fica à vontade. Livro de Mateus, ele apresenta Jesus não apenas como Messias, mas ele apresenta Jesus como Rei. É maravilhoso. E ali naquela região, Mateus escrevia muito provavelmente para os judeus. Isso se deve quando nós olhamos lá no início de Mateus, a genealogia de Jesus, onde mostra ali a sua realeza. Então o objetivo de Mateus, além de apresentar o Senhor como Salvador, era apresentar Jesus como Rei. E quando nós voltamos um pouquinho no texto, no versículo 20, ali mostra Jesus advertendo algumas cidades. Porque nessas cidades, Corazim, Betsaida, Deus, o próprio Deus, Jesus Cristo, ele fez alguns milagres, diversos milagres, atos miraculosos. Ele se manifestou como divino da forma que ele é. Mas naquela cidade houve cura, houve muitos milagres, mas não houve arrependimento. E aí Jesus ele dá uma advertência falando: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida. E aí ele começa a falar de outras cidades que terão menos problema no final da vida. E aí ele vai continuando, e aí ele começa, depois dessa disciplina, dessa exortação que a gente tem que trabalhar no nosso coração, inclusive hoje, porque esse texto aqui ele é atemporal. Ele não é um texto apenas que serve para o passado, mas ele é um texto atemporal, que segue a nossa vida até hoje. Então nós temos que tomar cuidado para que nós não desfrutemos apenas dos milagres de Jesus, das suas ações, Aleluia. E nos esquecemos de nos arrependermos. É verdade, meu Deus. E é um ponto muito importante. Mas no versículo 25, Jesus ele começa a falar: todas as coisas foram me entregues por meio de meu Pai. E aí ele fala que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, ou aquele a quem ele quer se revelar. E aí ele começa com um grande convite. E convite esse que faz sentido todo o congresso. Vinde a mim, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, o Cristo, o Deus encarnado, aquele que morreu, mas ressuscitou com grande poder e glória ao terceiro dia, está no nosso meio através do seu Espírito. Ele não disse assim para aqueles homens: se afastem de mim. Ele disse: vinde a mim. E quem são esses convidados? A quem ele estava convidando? Todos os que estavam oprimidos, cansados, sobrecarregados. E esse convite, a primeira indicação, a primeira referência é por conta da lei. A lei judaica, que era pesada e ainda é.
Os 10 mandamentos todos nós conhecemos, e através dos 10 mandamentos foram criadas mais outras e outras leis, chegando ao número de 613 leis. E aquele era muito pesado. A lei, ela não salva ninguém. Nunca veio para salvar ninguém. A lei, ela veio para apontar o quanto corruptos somos. Graças a Deus. Aleluia. Ela veio para apontar que eu, você e todos os homens somos incapazes de andar com as nossas próprias pernas. Verdade, Deus. Mas Jesus, essas 613 leis, os 10 mandamentos, ele resumiu em 2: amar a Ele e amar ao próximo. E aí, o peso da lei era uma carga muito grande para aquele povo na época. E a segunda referência dessa sobrecarga, desse peso, era também o pecado. O pecado que mastigava aquelas pessoas. O pecado que por muitas vezes deixava aquelas pessoas tristes, amarguradas, com peso sobre suas costas. E só alguém com grande amor, misericórdia e graça, sendo o próprio Deus, poderia dizer: vinde a mim você. Oh, coisa linda, meu Deus. Vinde a mim você, pecador. Vinde a mim você que está com essa carga religiosa nas suas costas. Eu quero te trazer alívio. Oh, glória a Deus. Esse trecho, Jesus, que inclusive esse texto é maravilhoso, a gente pode dizer que é um dos textos mais belos das Escrituras, e ele é dito apenas em Mateus, você não encontra nos outros evangelhos, nos livros sinóticos do Evangelho de João, mas especificamente Mateus diz assim. E a lei era tão pesada, mas tão pesada, que a Bíblia nos fala sobre isso. Em Mateus 23, do 1 ao 4, diz assim: então Jesus disse à multidão e aos discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que lhe dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Meu Deus. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Meu Deus. Imagine só os nossos irmãos da época com essa sobrecarga, com esse cansaço mental, físico, psicológico, e além da carga da lei que só vem para apontar, porque se você descumpre uma, você cai em todas. Mas o fim da lei é Cristo, como diz a palavra. E nele encontramos graça. Obrigada, Deus. Aleluia. Nele Aleluia. encontramos selo, alívio, Oh, descanso para Deus, nossa alma. Nele encontramos satisfação. E é apenas nele que nós devemos carregar. Oh, glória a E aí eu Deus. achei muito lindo o hino que cantaram na oferta, que aí o trecho final fala de Abba, né? Abba, eu estou aqui. Oh, glória a E essa Deus. condição de chamar ele de pai, fazendo um paralelo com o texto Meu Deus, aqui, é maravilhoso. foi necessário que alguém morresse. É verdade. Foi necessário que sangue fosse vertido na cruz. Meu Deus. E aí eu cumprimentei os irmãos com graça e paz. O livro de Romanos é incrível também, como foi lido aqui. E estudando o livro de Romanos, um dos professores ele falava assim, que Paulo normalmente se apresentava sempre nas suas cartas: graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu acho esse texto lindo, vai fazer o total sentido com o que nós estamos falando aqui. Eu quero que você preste muita atenção. Quando nós estávamos destituídos da glória de Deus, pelos nossos pecados ou corrupção, nós estávamos em guerra com o Senhor. Estávamos em guerra. Mas a partir do momento que Jesus Cristo, ele se entregou e se fez pecado por nós, fez justiça, se fez propiciação, foi até a cruz e morreu por nós, ele nos trouxe de volta acesso ao Pai. E nós não estamos mais na condição de escravos, mas estamos na condição de filho, tendo a possibilidade de chamá-lo de Abba. Tendo a possibilidade de chamá-lo de paizinho. Mas o que tem a ver com a graça e paz? Quer dizer o seguinte: se você não houvesse graça, não haveria paz entre você e Deus. Meu Deus. Mais grande, Senhor. Então, quando você cumprimentar o seu irmão, diga assim: graça e paz, meu irmão. Glória a Deus. Nós vamos pegar a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, Deus. Porque através da sua graça, desse presente maravilhoso, ele nos trouxe a paz com Deus novamente. E diz as Escrituras que quando ele morreu, o véu se rasgou não de baixo para cima, mas de cima para Coisa baixo. linda, meu Deus.
nós olhemos para Jesus e compreendamos o seu grande amor, porque é Ele quem vai suavizar o meu e o seu fardo. Meu Deus, Deus é maravilhoso. Nessa noite, só o Senhor é quem conhece o seu coração. Nem você conhece o profundo do seu coração, mas o Senhor que está aqui conhece. E hoje, Ele quer promover, sim, libertação. Ele quer promover o compartilhamento da carga, que por vezes está muito pesado, mas Ele nos convida para compartilhar com Ele. E Ele quer promover salvação nessa noite. Glória a Deus. É sobre esse Cristo que nós estamos falando. É sobre Ele, porque Cristo é o ponto central da nossa fé. É verdade. E se não for isso, nós seremos idólatras de qualquer outra coisa. Mas pela graça de Deus, vendo aqui, conhecendo os meus irmãos que aqui estão, eu sei que vocês estão centrados na glória do eterno Jesus Cristo. Então não há nada que vai tirar isso de vocês. Isso é uma bênção. Então, depois desse discurso, desse contexto brevemente histórico, eu quero dizer para vocês o que Jesus quis transmitir com isso para as pessoas que estavam à sua volta e para hoje. Eu não tenho dúvida de que esse tema ele foi lançado através de oração. Foi confirmação do Senhor, eu não tenho dúvida disso, porque você escolheu um texto maravilhoso dentre vários que tem a Bíblia. Mas Jesus nos convida hoje é para nós, agora falando para nós aqui, nessa noite. Ele te convida, Ele me convida a ir até Ele pela fé. Ele te convida para se submeter a Ele, porque essa questão do jugo, porque o jugo, só para que nós possamos entender, é um instrumento de madeira, onde é colocado na cabeça dos bois, e eles vão trabalhando em conjunto. Mas metaforicamente, esse jugo também quer dizer submissão. Quer dizer que você tem que se submeter, eu tenho que submeter a Jesus Cristo. Então Ele te convida a ir até Ele, a se submeter aos seus mandamentos e aprender dele. Eu tenho certeza, hoje é 28/10, está quase acabando o ano, pensando já no Natal, ou pensando nas promessas de 2024, vou emagrecer, É difícil, Jesus. Vou Tem que correr. chegar lá, em nome de Jesus. vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho certeza que todos nós aqui, esses 10 meses que passaram, estão passando. Você teve aflição, você teve angústia, você teve incerteza, você teve medo. Eu não tenho dúvida disso. Mas nós somos seres humanos limitados e por isso que esses sentimentos e emoções tomam conta da nossa vida. O Brasil, conforme a OMS diz, a Organização Mundial da Saúde, diz que os brasileiros, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Misericórdia. Misericórdia. Aquela ansiedade boa, sabe, pastora, líderes, Felipe, aquela ansiedade de ontem, eu quero estar na casa do Senhor, vai ser o congresso, essa ansiedade é boa. Agora aquela ansiedade, meu Deus, o que vai acontecer? Nós não temos poder do que vai acontecer daqui a 10 minutos. É verdade. Mas o que você e eu temos certeza pela fé é que Deus ele tem o controle de Oh, nós. aleluia! Ele não abre mão disso, Ele não abre mão de cuidar de você. E aí eu te pergunto agora, o que tem gerado em você, meu irmão e minha irmã, sobrecarga? O que tem gerado em você cansaço? O que tem tomado o seu coração a ponto de você, por vezes, pensar em desistir? Mas hoje não é dia de desistir. Hoje é dia de recomeçar. Então, Oh, aleluia! é dia de transformação. Glória a Deus! A Bíblia nos diz assim em João, no capítulo 14: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo aquilo que lhe disse. Deixe-me a paz. A minha paz lhes dou, não dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. O que isso tem a ver com o vinde ao Senhor? E esse texto, o Espírito Santo que está no nosso meio, ele nos faz lembrar de tudo aquilo que o Senhor Jesus tem nos ensinado, através de cada um de nós, através das canções, através da administração, da escola, do dominical, do culto de ensino, do culto de oração. O Espírito Santo nos faz lembrar de quem Jesus é. E é sobre esses pontos, rapidamente, porque eu não quero cansá-los, que eu queria que você prestasse atenção. Se você está sobrecarregado, se você está cansado, você precisa crer em Jesus Cristo. E a fé, ela não é um esforço, aquela energia
magia, entre aspas, que eu faço, mas tão grande, que eu tento convencer Deus e eu tento mover a mão de Deus. Não é isso. A fé é crer naquilo que ainda eu não vi. Coisa linda, meu Deus. Fé é crer naquilo que eu leio e que dá uma força, saber, não, isso é verdade. Isso é fé. Fé é o que vocês têm de ter saído da sua casa, vir para cá e glorificar a um Deus invisível.